Saúdo a todos com a paz do Senhor e que Deus, na sua infinita graça, nos abençoe, nos guarde e nos dê entendimento para tudo quanto nós falarmos aqui. Eu vou aqui rapidinho apanhar aqui um auxílio, porque está meio escuro aqui para eu ler a palavra. Então, vou pegar aqui Pronto. Agora melhorou. Eu quero ler com os amados irmãos o Salmo 126 e quero comentar alguma coisa, algo de Deus, da parte de Deus, a respeito desse salmo, que muito nos alegra e muito entrou uma mensagem aqui. E diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios capítulo 1, verso 25. É que peço perdão aos amados, porque eu faço parte de muitos grupos no mundo e entra mensagem direto, então peço perdão por essas falhas. Deixa eu tentar colocar aqui, fixar o celular. Pronto, melhorou, né? Glória a Deus. Salmo 126 diz assim: alegria pelo retorno do cativeiro. Cântico dos degraus. O primeiro versículo diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como a corrente das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Entrou outra mensagem e diz assim, essas mensagens elas vêm direto do exterior. Faze-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não sei como vai ficar, pois esta é a primeira live que eu estou fazendo, mas vou procurar um canal onde não tenha anúncios, não apareça anúncio para não cortar o que a gente vai explanar. Então, todo começo é difícil e todo começo tem seus problemas, né? E a gente, meu Deus, é muita mensagem, é porque, perdoe-me, eu faço parte de muitos grupos no mundo, né? Então, diz assim a palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos a respeito
deste salmo. Veja, os salmos, eles nos levam até o coração de Deus e, ao mesmo tempo, refletem nossos próprios corações. Este é o caso do salmo que nós lemos, do Salmo 126, que, embora escrito há milhares de anos, eles continuam a ressoar, eles ressoam nos nossos corações e de todos os crentes na face da terra, continuam a ressoar, enchendo-os, ou seja, enchendo os nossos corações de esperança, de fidelidade e na fidelidade de Deus e na certeza da sua restauração. Então, neste primeiro momento, nós podemos entender aqui, mediante ao que eu li, que existe um propósito de Deus no que diz respeito à restauração da humanidade, quando Ele, na sua presciência, Ele projeta o seu propósito eterno da redenção do homem caído. E o Salmo 126, quando ele diz: quem chora com fé, ou seja, nós podemos resumir o que ele está dizendo, o que o salmista diz ali, que choram, que as pessoas choram, mas nós podemos resumir o seguinte: quem chora com fé, colhe com alegria. Essa é uma das lições que a gente tira do Salmo 126. No seu contexto, ele vai nos informar, ele vai nos levar a entender que depois de 70 anos de escravidão na Babilônia, Israel voltou da escravidão para a sua própria terra. Seja bem-vindo, estamos aí com audiência para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então, após 70 anos, o povo volta para a sua terra natal, para Israel. Deus tirou o seu povo do cativeiro com mão forte e poderosa. Essa libertação produziu grande alegria entre o povo e em um enorme impacto entre as nações. O povo de Deus, todos sabemos, e o Salmo 126 ele é muito propício quando nós lemos os seus 6 versículos, aonde diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então causou um grande impacto nas nações. Um segundo ponto que nós poderíamos destacar seria exatamente que os judeus ficaram como quem sonham. Essa é a palavra do salmista expressada no Salmo 126. E a expressão trazendo consigo seus molhos, no Salmo 126, o último versículo, que é o 6º, significa e refere-se a um retorno com alegria, chegando e carregando os seus frutos, ou os frutos de um trabalho árduo. Eles passaram 70 anos sofrendo na mão dos babilônicos, ou dos babilônios, mas Deus os trouxe de volta para a sua terra natal. O Salmo 126 também descreve exatamente o retorno de alguém que se semeou com lágrimas, com dificuldades, e agora volta com alegria
carregando consigo os frutos da sua colheita, ou seja, os seus molhos, como diz a própria palavra no Salmo 126. O Salmo 126, ele é um cântico de gratidão e alegria. Os judeus se alegraram e se expressaram na pessoa do salmista, dando ênfase ao retorno do cativeiro. Então, o Salmo 126, ele é um cântico de gratidão e alegria, e ele nos ensina algo muito importante. Ele nos ensina exatamente a celebrar a restauração de Deus e a confiar no seu plano. E que plano? No plano redentor, no plano salvífico, no plano da sua misericórdia, no plano da sua graça, traçada desde que o homem caíra lá no Jardim do Éden. Então, ele nos ensina a celebrar a restauração de Deus e a confiar no seu plano, mesmo em meio às dificuldades. E aí, quando nós aprendemos, nós começamos também a olhar para o futuro mediante essas dificuldades, mediante exatamente as intempéries, né? E nós temos então uma visão do futuro. Nós temos uma visão do futuro. E esse futuro, então, nos traria e nos traz o quê? Exatamente, o Salmo 126, ele destaca a importância de acreditar que, apesar das dificuldades, é o que eu escrevi aqui, estudando o Salmo, né, 126, apesar das dificuldades e provações, Deus tem um plano para nós, e que a alegria final é garantida. A alegria é garantida. A imagem do semeador, contado na parábola, que chora enquanto semeia e colhe com alegria, é um exemplo desta esperança. Então nós podemos ter essa esperança, ele nos alude, o futuro é a esperança de termos essa graça, esse plano de Deus, da sua misericórdia, cumprido em nossa vida. O Salmo 126, ele também nos informa sobre a nossa experiência. Ele também destaca algo, nos ensina algo sobre a nossa experiência. E que experiência? Experiência terrena, experiência espiritual. Ela pode ser aplicada à nossa vida. Sentimos a alegria da restauração de Deus, seja em termos espirituais ou pessoais. Provações. A provação ou as provações nada mais são do que um período de tempo de sofrimento. Mas o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola e no primeiro capítulo, ele conta lá toda uma situação que nós somos forasteiros, somos atribulados, somos perseguidos, sofredores, porém nada se compara com a glória que Deus tem preparada para aqueles que o temem. Então, quando nós temos exatamente aqui essa experiência, que ela pode ser aplicada à nossa vida, sentimos a alegria da restauração de Deus, seja ela no sentido espiritual ou no sentido pessoal. E vêm as provações, mas elas não se comparam com o que Deus
fará e nos promete fazer, né? E atender, sarar aqueles que o amam, aqueles que o buscam. Veja, diz assim, eu completei aqui, as provações é um período. Deus nos conduzirá à alegria e à plenitude. Essa provação, ela é apenas uma preparação para que reconheçamos as nossas fraquezas e entendamos que no futuro Deus tem uma restauração plena para nós, porque Ele nos conduzirá, exatamente, nos conduzirá à alegria. E que alegria? A alegria tanto aqui, enquanto aqui estivermos e nos mantivermos aqui, assim como a alegria e a esperança, a viva esperança, que Paulo fala, Pedro fala, né, nos ensina nas suas cartas doutrinárias e nos leva a ter a certeza e a convicção que Deus nos conduzirá com alegria para uma plenitude. E qual é a plenitude? Morar no céu de glória, se nós nos mantivermos firmes na sua presença, nos mantivermos ali aos seus pés, buscando força no invisível que é Ele, no Todo-Poderoso que é Ele, e aí nós vamos ter essa plenitude, como diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 6 ou 16. Ele completará a boa obra, aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir quando? Quando nós formos arrebatados para a morada eterna com o Senhor. Então, isso é muito maravilhoso, isso é muito gratificante para que a gente possa entender e ter a convicção de que nós não estamos sozinhos, nem somos obra do acaso, e como o próprio Jesus Cristo falou, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Então, queridos, nós podemos continuar falando do Salmo 126, dizendo que ele também nos alude a termos fé e confiança. Termos fé e confiança no seu propósito de restaurar o homem. Lá no Salmo 137, no verso 1 e 2, quando exatamente eles estavam, o povo judeu estava na Babilônia, eles foram zombados pelos babilônicos, onde pediram que cantassem os louvores de Jerusalém. E eles dizem, vamos ler o que diz o Salmo 137, no verso 1 e 2. O que diz? A misericórdia de Deus. Perdão. O cântico dos cativos. Diz assim, o primeiro versículo. Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos, quando nos lembrávamos de Sião. Veja, então eles foram abatidos, entristecidos, desesperançosos, assim tristes, assim como os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus então ressuscita no domingo e eles saem para o caminho de Emaús. Entristecidos, desesperançosos, e eles iam falando sobre Jesus, sobre os acontecimentos que ocorreram na sexta-feira, quando o nosso mestre veio a falecer, veio a sofrer toda a nossa culpa, e essa culpa o levou a morrer na cruz do Calvário pelas nossas culpas
tomando sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas, e nos perdoou ali no Calvário, com braços estendidos, como diz Êxodo capítulo 3, 4 e 6, com braços estendidos, assim como ele fala ali para Moisés em Êxodo, ele também vai falar aqui. Aqui trata-se de Jesus, no caso, no caminho de Emaús. Eles vão falando, olha, mas não era esse, o que aconteceu com ele? Nós estamos desesperançosos, perdidos. Agora não temos mais esperança, porque nós imaginávamos que fosse ele o restaurador de todas as coisas, porque eles contavam e esperavam que o Messias revolucionasse. Mas não foi isso que aconteceu, porque o seu reino é de paz, o seu reino é eterno. E eles iam falando, entristecidos, e de repente Jesus chega até ele e diz: que conversa é essa que vocês conversam? E Cleofas, um dos discípulos que ia a caminho de Emaús, ele pergunta: és tu, porventura, forasteiro aqui, que não conhece, não sabes os últimos acontecimentos? E todos conhecemos a história. Todos conhecemos a história. E quando então chegam no final da sua casa, ou lá na sua casa, e Jesus faz que vai, e de repente Jesus faz que vai, eles o convidam, Jesus entra, senta à mesa, e na hora de dar graças ao pão, porque ele era o anfitrião, ele era o visitante, e na cultura judaica, os visitantes ou os anfitriões são exatamente os que dão graça à refeição ou a tudo aquilo que vai ser feito à mesa. E no momento que ele levanta o pão para o céu e dá graças, os discípulos o reconheceram. E instantaneamente o Senhor desapareceu. E naquele mesmo momento, eles compreenderam toda a situação. E diz a palavra que eles voltaram para Jerusalém para contar este acontecimento que ocorrera lá na sua casa, em Emaús. E o salmista aqui está dizendo, falando exatamente sobre os babilônicos, ou seja, sobre os judeus que estavam na Babilônia, também tristes. No Salmo 137, como nós já lemos o capítulo, o verso 1, ele diz: junto ao rio da Babilônia, ali nós chorávamos, desesperançosos, quando eles se lembravam de Jerusalém, de Sião, choravam quando nos lembramos de Sião. Aí ele vai dizer no verso 2: e sobre os salgueiros que há no meio de lá, penduramos as nossas harpas. Então eles não tinham alegria. Eles não tinham alegria. Assim, exatamente, voltando aqui para o salmo oficial da nossa live, Salmo 126, que vai dizer que a alegria pelo retorno do cativeiro, ou seja, no Salmo 137 estão lá tristes por não terem liberdade, serem escravos. E no Salmo 126, eles se alegram pelo retorno do cativeiro. E é por isso que ele vai dizer exatamente aqui, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, porque nem todos voltaram. Éramos como os que sonham. Eles sonhavam por este momento. Eles sonhavam pela liberdade. Eles sonhavam pela libertação, assim como o povo
que também foi cativo, não cativo, mas ele foi levado de bom grado para o Egito. A estada de 400 anos do povo de Israel no Egito não é tida como cativeiro, e sim como uma escravidão, uma ida de bom grado, porque José foi elevado, foi exaltado, o Senhor o exaltou e leva toda a sua família para lá. Jacó, seu pai, com todos os seus irmãos, todos também conhecemos a história, né? E lá José é exaltado, e José é exaltado, é governador e domina toda a terra. E em número de 70 almas, algumas versões dizem que as almas eram em número de 75. Mas não importa. O importante é que toda a família de José foi para lá. E eles cresceram. Deus era com eles. Por quê? Por causa da promessa de Deus, como eu disse no começo dessa live. A promessa de restauração. A promessa de Deus a respeito na sua presciência, do seu propósito em restaurar a sua comunhão com o homem e a comunhão do homem com Deus, desde a queda de Adão e Eva no jardim do Éden. E agora está José, descendente de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando ele aparece a Moisés, só aqui uma reiteração, quando ele aparece a Moisés em Êxodo 3, 4, 5 e 6, mas especialmente no 3, no 4 e no 6, ele vai dizer: eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E então José está lá no Egito. José está no Egito e é engrandecido. E o povo é levado para lá, sua família é levada para lá. E Deus aumenta, Deus faz crescer o povo. E todos conhecemos a história. E eles passam a ser escravos, porque o faraó que enalteceu a José falecera, e a dinastia então é implantado, ou na dinastia egípcia é implantado um outro faraó que não conhecia José. José já havia sido morto e ficou 200 anos lá em pé, a sua múmia no caixão, porque ele fizera os seus irmãos jurarem que quando o Senhor, porque o Senhor prometeu através de Ezequiel, através de Jeremias, que o cativeiro dos profetas Ezequiel, Jeremias e outros profetas, que o cativeiro duraria 400 anos. Então isso eles tinham em mente. O cativeiro não, a escravidão, né? Então eles foram e viraram escravos, porque cresceram, e o faraó temeu que, dado o seu crescimento, eles se rebelassem contra a nação egípcia e passassem então a dominá-los. E o faraó então castiga. E todos conhecemos a história. E 400 anos passaram. Outros teólogos dizem que 430. Mas não importa, o importante é que eles sofreram 400 anos lá no Egito. E chegou o tempo que Deus se lembrou do clamor que o povo fazia. Então ele chega com Moisés lá no Êxodo e instrui Moisés para resgatar o povo, trazer o povo de volta. E isso aconteceu. E todos conhecemos
atravessaram o Mar Vermelho, venceram lutas e até chegar na Terra Prometida. E aqui o Salmo 126 está dizendo: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. E que coisas? Tudo isso que eu estou falando. O plano da redenção, que envolveu toda essa história que eu estou contando aqui, essa história bíblica dos nossos antepassados. E ele trouxera o Senhor, assim como diz aqui, nós lemos que tirou o povo da Babilônia com fortes mãos e com grande poder, também tirou o povo lá do Egito com braço estendido, braço forte, porque o nosso Deus é poderoso. E continuando aqui o contexto do Salmo 126, nós podemos também ver exatamente que o Salmo 137, eles estavam tristes, mas Deus deu a vitória. Deus os trouxe. Eles lembravam lá, certamente o profeta Jeremias profetizara, né? E o profeta Daniel, que o cativeiro, profeta Daniel falando, certamente lembrando lá no capítulo 29 de Jeremias, certamente que a carta que Jeremias manda para os exilados, certamente que o Senhor dissera na boca de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. E eles lembram disso. Eles lembram. E aí completa os 70 anos. Perto de 70 anos. Então, o rei, né, da Babilônia, que agora era exatamente o rei Ciro, o Medo-Persa, com o seu sub-rei, o vice-rei Dário, que estava exatamente em Jerusalém, especialmente em Judá, comandando toda a situação, ou seja, a política da escravidão, da escravidão, sim, né? No caso da escravidão, não, do cativeiro, né? Mas era escravidão. Se eles estavam cativos, eles não tinham liberdade, então eles eram escravos. E eles leram a carta, que é exatamente o capítulo 29 de Jeremias, e ali se cumpre, então começa a se cumprir o propósito de Deus no que tange, no que diz respeito à retirada desse povo. E Ciro e Dário, né, chama Esdras e Neemias, que encabeçam, juntamente com Zorobabel, com o sacerdote Josué, e de formas que há toda um mover de Deus no sentido do resgate do povo que estava cativo. E novamente voltam para a terra prometida, desculpe. E aí, nós sabemos o desenrolar da história. História que começou no Éden e veio caminhando por todas essas minuciosas aqui, ou seja, essas pinceladas da trajetória do povo judeu até chegar em Jesus. E quando chega em Jesus Cristo, veja, quando chega em Jesus Cristo, que era exatamente a promessa, né, do Messias, proferida pelo profeta maior, um dos profetas maiores, o maior dos maiores, o profeta Isaías, o messiânico, e Ezequiel, né, mas em especial o Isaías. Então, cumpre-se o propósito de Deus na pessoa agora do seu Filho Jesus Cristo. E esse seu Filho, esse propósito, está lá em João, capítulo 1, verso 1,
E o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito, e todos conhecemos a palavra que está escrita ali no capítulo 1, verso 1 de João. Aliás, o capítulo 1 todo vai falar sobre Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí, agora é Jesus que está na vez, é Jesus que está atuando dentro do propósito de Deus em resgate e propiciação das almas perdidas. E Jesus, então, começa seu ministério, todos conhecemos. Se você for ler o capítulo 1 de João, você vai entender a trajetória, bem como o capítulo 1 e 2 de Mateus, que é a genealogia, e o capítulo 1 e 2 de Lucas, que também vai enfatizar e reiterar todo o processo da vinda do Messias e do nascimento do Messias, para o resgate da minha alma e para o resgate das almas de todos aqueles que buscam o Senhor, que confiam nele, assim como o Salmo 126 diz: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez Deus no seu propósito, por amor a nós. Mas Jesus agora está em pleno, Jesus agora está em pleno ministério terreno. E esse nome Jesus tem poder, esse nome Jesus é poderoso, esse nome Jesus, ele faz com que cada coração e cada mente seja transformada. Porque no nome de Jesus tem poder, no seu sangue derramado tem poder. Ele diz para Paulo no 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, ele diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja, Paulo estava questionando ali sobre o espinho da carne, o sofrimento de Paulo. E ele começa então ali a contar sobre ele mesmo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, mas quando chega no 7, ele vai falar que o inimigo o esbofeteava, que era exatamente o inimigo, o espinho da carne, ou seja, o sofrimento. Ele vai contar literalmente, está escrito literalmente na palavra assim, no verso 7 de 2 Coríntios, capítulo 12, para que eu não me exaltasse, dada a excelência das revelações. Quais revelações? Aquelas que ele teve quando ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, indescritíveis, que não competem ao homem saber. Nós só vamos saber quando chegar na glória. Foi isso que ele viu. E ele começa a contar ali, escrevendo a sua segunda carta para os Coríntios, para a igreja de Corinto, e ele fala dele próprio. Conheço um homem, se na carne não sei, começa a contar, para que eu não me exaltasse, lá no verso 1 começa, para que eu não me exaltasse, foi me dado o espírito na carne, a saber, aí ele vai contando, né? Dadas a excelência das revelações, exatamente as revelações que ele tivera lá no céu, no terceiro céu, na morada de Deus, diante de Deus, e ele vai falando. E quando chega no 7, no verso 7 do capítulo 2, do capítulo 12, melhor dizendo, de 2 Coríntios, ele vai dizer: para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás me esbofeteava para que eu não me exaltasse. Por quê? Porque ele era culto, ele era um homem inteligente, e Deus o escolhera na pessoa de Jesus, do encontro de Damasco, né? Fez todo um processo, lapidou o homem, esvaziou-se de si próprio, de si mesmo, e usou profundamente. Ele fala para Ananias, que era aluno, que estava em Damasco: Ananias, entra na rua direita, vai lá no curtidor e ora por um homem que já está orando, para que caia as escamas dos seus olhos.
E Ananias fica meio atônito, não entende, Senhor, nós conhecemos a história. E ele diz, vai porque este é um vaso escolhido para mim e importa que ele sofra pelo meu nome. Esse era o espinho e carne de Paulo, o sofrimento, e todos nós conhecemos o sofrimento. Ele teve 5. Jesus apanhou só uma vez, 40 menos 1. Paulo teve 5 surras de 40 menos 1 com chicote e mais 3 com varas. Era muito sofrimento, fora os naufrágios, fora a cobra que mordeu ele, nada aconteceu. Ou seja, sofrimento por cima de sofrimento. Mas Jesus impetrara este sofrimento lá no capítulo 9 de Atos, quando ele tem um encontro pessoal com Cristo no caminho de Damasco. Ali, e ele vai para o deserto da Arábia Saudita, passa 3 anos se esvaziando de si próprio. Se apresenta aos apóstolos em Jerusalém, né? Diz todas umas verdades lá para ele, como ele foi chamado. Os apóstolos, todo mundo, passaram-se 14 anos para Paulo. Então, fazia a sua primeira viagem missionária, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, na Antioquia da Psídia, né? Havia os homens, os doutores, os intérpretes da lei, os profetas, os maiorais, Barnabé, e Saulo. Barnabé e Saulo. O último era o Saulo. E o Espírito brada no meio deles, dizendo, separai para mim Barnabé e Saulo para a obra. E a Bíblia vai dizer que todos os que já ali estavam, impuseram as mãos sobre eles, abençoaram com o Espírito Santo e os despediram. E aí começa toda a trajetória de Paulo. E haja sofrimento. Muito bem. No verso 7, ele relata, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás me esbofeteava para que eu não me exaltasse dada a excelência das revelações. No 8, ele vai orar por 3 vezes, mas não passa. E no 9, no verso 9, Jesus resolve falar com ele. Paulo, tu conheces o que é graça? Tu sabe o que é graça? Claro que Paulo sabia. Eu imagino a cena, o diálogo entre os dois. E Paulo dizendo, sim, Senhor. E então Jesus completa. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E no complemento do versículo 9, ele vai dizer que ele recebeu de bom grado. Ele começou a entender. Mas Paulo não estava pedindo graça. Paulo estava pedindo que passasse a dor que ele não aguentava. Mas ele entendeu pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Santo. Ele entendeu e ele se conteve. Por isso que a palavra vai dizer, nós somos felizes com o que nós somos, com o que somos e com o que temos. Se temos muito, amém. Se não temos nada, amém. O Senhor está no controle. Então, Paulo recebe essas palavras de Jesus, é confortado, e ele diz, de bom grado recebi. E no 10 ele vai dizer, quando eu penso que estou fraco, é aí que estou forte. Que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando para Jesus, esse nome tem poder, e muito poder. Como disse, cada coração e cada mente, pelo poder do nome de Jesus, é sarado. Ele traz paz. Esse nome de Jesus traz paz. A presença de Cristo na nossa vida traz paz, e paz profunda, paz de espírito, paz na alma, paz no coração, paz em todos os sentidos.
Sabe, tudo que é sombrio da nossa vida, ou na nossa vida, tudo que é sombrio na nossa vida, começa tudo que é sombrio na nossa vida começa a ser quebrado pelo poder do nome de Jesus. No nome de Jesus, nós declaramos a esperança e a liberdade. A liberdade de quê? A esperança de quê? Do porvir. Daquilo que ele diz: completarei a boa obra em vossa vida, porque eu sou fiel. Filipenses capítulo 1. E nós temos exatamente essa viva esperança que Paulo fala lá na sua primeira epístola, no capítulo 1 também. Nós mantemos uma viva esperança que nós, e Paulo vai completar nas suas epístolas, somos mais do que vencedores em Cristo e com Cristo Jesus. Então nós temos esperança e liberdade no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo também nós temos poder. Ele decretou, ele falou sobre esse poder que nós teríamos, né? Lá em Gênesis, no capítulo 1, está escrito sobre o poder que o homem, que ele receberia sobre a serpente que enganou a Eva. E esse poder ele transfere para nós. No seu ministério, Jesus diz que nós teríamos poder para pisarmos serpentes, expulsar demônios e tudo mais. E isso vai culminar com uma libertação daquilo que nós éramos para o que nós somos em Cristo. No nome de Jesus, também nós conseguimos a cura, nós obtemos a cura porque nós cremos. O nome de Jesus é cura, o nome de Jesus é vida. Ele quebra todas as fortalezas que nos amarram e nos prendem. Ele cura do medo. Qualquer medo que nós tenhamos, ele cura do medo e nos livra e também nos cura da ansiedade. Ele cura da depressão. Esse é o poder de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. Então clamemos por Ele, porque só Ele tem a salvação, só Ele tem a libertação, só Ele tem o remédio para nossas vidas e as nossas almas. Então vamos clamar por Ele. Ele nos livra de todos os nossos inimigos e escuridão. Se nós estivermos no escuro espiritual, físico, mental, ou seja, se não estivermos alinhados conforme o seu querer, Ele nos livra e Ele nos cura de todas as nossas enfermidades e nos livra de todos os nossos inimigos e das escuridões, das trevas, e nos traz para a sua maravilhosa luz. Amém? Veja, o Salmo 126 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo o capítulo 3 diz isso. Que maravilha! O capítulo 3 diz isso. Mas Jesus agora, diante desse versículo, olha o que ele faz. Grandes coisas fez o Senhor. Uma das coisas que o Senhor fez foi dar a vida por nós. E veja, Ele fez grandes coisas. Aliás, Ele fez a coisa maior que ninguém consegue fazer um pelo outro, a não ser cumprir o mandamento que Ele deixou: amar-nos uns aos outros como a nós mesmos. Então, Jesus, Ele fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas.
e agora está na pessoa de Jesus, de seu Filho, propiciando a salvação para nossas almas. Braços abertos. Jesus esteve certa vez, e certamente na cruz, e por certo na cruz, de braços abertos, o Cordeiro de Deus crucificado, braços abertos por mim e por você, morrendo ele naquela cruz, levando sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Ele é digno de toda a nossa adoração. Pelo seu poder, pelo seu sacrifício para nos libertar de todo mal. Então ele é digno. Ele é digno de receber toda a nossa admiração, a nossa adoração, a nossa honra, e essa adoração sendo em espírito e em verdade. Espinhos colocaram sobre sua cabeça por nossa causa, por mim e por você. E quando estavam colocando espinhos, além dos açoites que ele já tomara anteriormente, no caminho, exatamente no rumo do Gólgota, ou seja, numa via dolorosa, onde ele cai, onde ele sofre, onde o sirineu levanta, onde o sirineu ajuda a carregar a cruz, mas ele foi e ficou entre dois ladrões, quando a culpa ali, aquela cruz era para nós, aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Mas pela sua infinita graça e misericórdia, ele tomou o nosso lugar e tomou a nossa culpa. E ele disse no alto da cruz, está consumado. Então ele é digno. E quando colocaram a cruz, além do seu sangue, das chicotadas que ele levara, como eu disse, Paulo levou 5, Jesus só levou uma vez, 40 chicotadas menos uma, ou seja, 39, porque se levasse 40, era condenado à morte. Por enquanto ele levou só 39, Paulo também, 40 menos 1, por isso que a Bíblia fala 40 menos 1, são 40 chicotadas, só que Paulo apanhou 5 vezes, igual como Jesus sofreu, como Jesus apanhou. Por isso que Jesus vai dizer, este é um vaso escolhido para mim e importa que ele sofra pelo meu nome. Então imaginemos o tamanho do sofrimento de Paulo, mas vamos para Jesus. Então Jesus foi colocado espinhos sobre Jesus e sobre o seu sangue, que estava caindo, derramando ali na cruz até tornar-se em água, até acabar o seu sangue e ele vir a desfalecer ou a falecer ali na cruz. Mas naquele momento que tudo isso estava acontecendo, você sabe, queridos, estava fluindo de lá, dele, da sua pessoa, graça. Estava fluindo salvação. Estava fluindo graça. Sangue sendo derramado pelos espinhos, pelos furos, ou proveniente dos furos da coroa de espinho. E o seu sangue derramado. E esse sangue derramado estava fluindo graça e salvação para nós, para mim e para você, para nossas vidas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando dele com muita ousadia, com muita coragem para falar do nosso Mestre e do sacrifício que ele fez por nós. E nós, muitas das vezes, não o agradecemos. Nós somos gratos por esse favor imerecido. Como diz Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas pela sua graça, nós fomos reconciliados com Deus. Ele também o seu poder é tão alto
poder de Jesus. Quando eu falo Jesus, eu estou falando de Espírito Santo, estou falando de Deus Pai, ou seja, da Trindade Santa. As três pessoas distintas em essência, porém específica em pessoas separadas, cada um com seu papel. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas, porém em essência o Trino, o único Deus. Amém? Então, tão alto como o céu, assim é o seu amor por nós. Ou seja, ninguém conseguiu chegar ao céu, salvo os mortos em Cristo, que diz a palavra que a sua alma volta instantaneamente para Cristo e o seu corpo para o pó da terra. Assim como os ímpios que morrem, que chama-se estágio intermediário, ficam diretamente lá no Hades, ou no Seol, ou no Geena, no hebraico, né? E no grego. Então, estão aguardando exatamente o que diz Paulo em Tessalonicenses, o que diz o próprio Cristo em Mateus capítulo 24 e 25, o que diz Apocalipse no capítulo 3, 1, 2 e 3, ou seja, até o 4, sobre todas essas coisas, sobre a sua vinda, sobre a permanência da fidelidade nossa para com Deus, para com Ele até a morte, e receberemos a coroa da vida. Então veja, tão alto como é o céu, assim é o seu amor por nós, eterno. O seu amor é eterno. Diz Ele mesmo, com amor eterno eu te chamei. Com amor eterno eu te amei. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não merecíamos nem merecemos nada, mas Ele é compassivo, longânimo e grande em misericórdia. E a sua misericórdia, diz o próprio salmista, dura para sempre. Amém? Queridos, a palavra diz que rios de misericórdias correm, veja, correm sobre nós. Rios de misericórdia correm sobre nós. Ele removeu. Como assim, rio de misericórdia? Quando Ele remove os nossos pecados, quando Ele paga toda a nossa culpa. É a sua misericórdia que entra em ação. É o seu grande amor de João 3,16. Ou seja, o amor com o qual Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Então, rios de misericórdia correm sobre nós. Ele removeu todos os nossos pecados. Então, nós somos perdoados por seu sangue. Nós somos perdoados pelo seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Ele fez grandes coisas e continuará fazendo se nós nos mantivermos fiéis a Ele. Continuará fazendo por nós e para nós se nos mantivermos fiéis a Ele, como Ele mesmo diz, até a morte. E Ele nos dará a coroa da vida, a coroa de vitória, nosso nome escrito no livro da vida, nos poupará do anticristo, fará uma série de ainda outras coisas que estamos aguardando, que é exatamente o cumprimento cabal das suas promessas, assim como Josué diz no capítulo 24, quando ele entra na terra e ele faz uma cerimônia solene ali para entregar a terra, e ele, no capítulo 24, ele conta toda uma história. Olha, estamos agora na terra onde mana leite e mel, que foi prometida pelo nosso Deus, para os nossos pais, agora já estamos aqui nela. E ele diz para todo mundo: escolhei agora a quem servais, se aos deuses pagãos, que eram exatamente os deuses que ali ainda estavam,
né? Lá na Canaã, lá em Israel, hoje, né? Então, ouça ao Deus único, eterno, como diz o profeta Elias, sobre o verdadeiro Deus, sobre as muitas passagens que falam de Elias sobre que andava com Deus e que o Espírito de Deus andava com ele, era com ele, e ele fazia proezas e maravilhas no nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E Josué está dizendo lá agora, escolher a quem se vais. Então ele conta faz um relato de tudo o que aconteceu para com o povo de Israel, desde a saída do Egito, e sobre suas promessas ele vai dizer, nenhuma delas falhou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em conclusão, para fechar e para encerrar, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, nos abençoe em Cristo Jesus, e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.